alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente. Bora, povo. Vamos começar tudo de novo. Uma alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente. Simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você, querida e querido telespectador. Aqui é o Alvorada, começando aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá também para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores. Você ouviu dizer aqui que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e aquele que você já ouviu abrindo o programa, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão, amigo Nando. É muito bom estar com você, junto com os telespectadores e rádio ouvintes aqui da Rádio Boa Nova e da TV Muito Maior. Vamos conversar um pouquinho e trazer reflexões nessa nossa jornada, né? Eu falo assim, a nossa jornada de luz. Vamos lá em busca dessa luz. Exatamente. Se você aí quer assistir e ouvir, né? Porque você subindo ou indo lá no YouTube, você vai lá naquela faixa de busca, você coloca lá RBN/TVMM, procura playlists dos programas e procura lá Alvorada. Aí você vai poder rever esse programa, ou ver pela primeira vez, ou compartilhar, que é o que a gente pede aqui. Então, nós, como o Toninho disse, vamos trazer aqui um tema de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria do nosso Emmanuel. E o Emmanuel tem sempre presenteado a gente com textos maravilhosos. E o tema de hoje é Tende calma. E aí o nosso Emmanuel, ele sempre separa uma passagem do Evangelho. E essa que ele escolheu é de João, capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Essa passagem do Evangelho de João é uma das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Olha que passagem, realmente uma das mais importantes, né, Toninho? Então, nesse momento aí, Nando, é bem legal, porque olha só o nome da lição, para começar. Tende calma. Muitas vezes a gente lê as lições apressadamente e não pegamos os grandes detalhes, que são as palavras. A palavra calma, segundo o meu amigo espiritual, vem da palavra, da expressão com a alma. Com a alma, ou seja, calma. Se você pensa com a matéria, é uma coisa. Se você pensa com a alma, você sabe que a alma, nós, né, nós sabemos que somos espíritos, estamos numa experiência na matéria. Quando nós estamos encarnados, a gente chama o espírito de alma, né? Isso foi uma definição na codificação que o Kardec falou. Quando estamos encarnados, é alma. Então, pense com essa alma imortal. Ou seja, não se apavore. É claro que nós temos que tomar cuidado com as coisas, não, mas ó, tende calma. Pense de uma maneira imortal, né? E aí já vai, olha só, Jesus disse: mandai assentar os homens. Ó, o que é assentar? É sentar para ficar sentado? Para não fazer nada? Não é acalmar.
Então, quando você tiver numa situação, que aqui, ó, o Evangelho fala exatamente isso. Eles estavam lá em quase 5.000 pessoas. Nesse dia, Jesus ia pronunciar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? E reuniram lá 5.000 pessoas. Foi a única vez que Jesus falou para tanta gente. Ele sempre falava para pouquinhas pessoas, 5, 6, 7, 8, 10, aqueles pescadores ali na beira do mar, né, da Galiléia, mas essa vez ele falou para 5.000. Quando você vê que você vai passar por uma dificuldade, os homens estavam ali com o quê? Na natureza, não tinha onde buscar, não tinha padaria, mercadinho, não tinha delivery, né? Então eles estavam com fome. Quando a gente estiver com fome, e aí o Emmanuel vai descrever um pouquinho desses tipos de fome, o que você faz? Calma, se assenta e vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer, né? É isso aí, né, Nando? Vamos seguir, Nando? Acho que é isso, né? Vamos, que beleza, né, de passagem, né, Toninho? Além do milagre, né, do que a gente sabe da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre de Jesus estar falando para 5.000 pessoas, e a primeira daqui, que estava próximo dele, e a última que estava lá, estavam ouvindo, né? Mais um milagre aí que a gente sabe que aconteceu. Realmente o que o Emmanuel fala é uma das passagens assim mais significativas e é para a gente ter assim esperança de que naquelas horas mais difíceis onde a gente acha que não vai ter solução, Jesus vem com a solução. Ele demonstra nessa passagem aí que ele não vai nos deixar, né, a, a nós mesmos por nós mesmos. Ele vai, de alguma forma, nos orientar para a gente. Ali ele estava atendendo o que era proeminente também, além, né, do conhecimento que ele trazia, o pão espiritual para a alma, como você disse aí, ele trouxe também o pão, né? É, material que era necessário ali para aquelas pessoas, né? E esse assentar que você falou realmente é o assentar de acalme-se, né? Tenha fé, tenha esperança. Jesus não vai nos abandonar, né? Então, eu achei realmente essa mensagem é linda, né? Mas ali o Emmanuel fala: os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiro, né, que era o que eles tinham, que eles arrecadaram ali na hora, não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia 5 pães de cevada e 2 peixes, né? Aí vamos dar pausa para o Toninho comentar aí, né, Toninho? Isso, Nando, porque é muito legal isso aqui, porque assim, vai pegando os detalhes, ó. Os discípulos de Jesus estavam preocupados. Agora, Jesus, ele estava preocupado da mesma maneira que os discípulos? Não, ele sentiu o quê? A necessidade das pessoas. Mas ele não tinha essa preocupação de falar assim, será que vai dar certo? Por quê? Jesus tinha uma fé do tamanho de um monte, não é de um grão de mostarda, né? Muito grande. Então ele sabia que podia resolver isso aí. Mas o interessante é isso, Nando. Tem uma passagem, outra passagem do Evangelho que fala o seguinte, ó. Quando os apóstolos trazem lá os 5 pães e 2 peixes, parece que um deles fala assim, ó, mestre, só tem isso aqui. Isso aqui não dá nem para nós. Não é melhor a gente mandar o pessoal embora e a gente ficar com isso aqui, ó? É isso que a gente tem que ir analisando. Às vezes a gente faz isso também, Nando. A gente tem alguma coisinha e fala assim: ah, isso não dá nem para mim, né, mestre? Acho que eu vou comer isso aqui, vou ficar com isso aqui para mim, e manda o pessoal, depois eles vão dar um jeito, Deus dará, não é mesmo? Então é bem interessante porque eles falam assim: isso aqui não dá nem direito para a gente, né? Mas Jesus pega aquilo, né? Com certeza ele vai, agora o Emmanuel vai explicar legal essa parte aqui também, né? André conduz ao mestre um jovem que trazia 5 pães de cevada e 2 peixes, né? Olha só que interessante. O Felipe fala assim, ó, esse dinheiro não vai dar. Com certeza, 5 pães e 2 peixes também não. Não é mesmo, Nando? Mas
Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora vem uma parte que fala assim, aí você vai falar um pouquinho antes, eu sei, Nando, mas depois vem, todos discutem, né? É interessante isso, Nando, a gente fazer essa análise, ó. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos, o que eu tenho não dá nem para mim, né? E a gente, às vezes, nos fechamos, né? E não é comida, não é dinheiro, às vezes é um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo para ajudar o próximo, né? Para ouvir o próximo, né, Nando? É isso, né? Imagina, Toninho, acho que, que todos discutem, né? O Emmanuel coloca aqui, você deve ter entrado lá em discussão e falado, não, esse dinheiro não vai dar, nossa, dois pães, só dois peixes, então esses 5 pães aí, você não dá para nada. Melhor, né? Ele falou, vamos guardar esse dinheiro e esse pão aí, espera o pessoal ir embora, depois a gente vê o que vai fazer. Aí Emmanuel fala, Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descer de sua preciosa significação e mandem que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso a todos ou com todos maravilhosamente. Que lindo, né, Toninho? Então, Nando, porque ele fala assim, ó, Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. Vamos pegar para nós, né, Nando? Olha, às vezes a gente recebe algumas coisas na vida que a gente fala assim, isso é muito pouco. Isso que está vindo para mim é muito pouco. Vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos supor que eu estou empregado e estou ganhando lá um salário mínimo, né? E eu falo assim, isso é muito pouco. Tudo bem você falar assim, olha, eu preciso melhorar, acho que eu preciso melhorar. Como eu sempre digo, né, Nando, vamos fazer um curso técnico, vamos aprimorar, vamos melhorar nosso currículo. Mas se você acha que aquilo que você recebe é muito pouco, no sentido de ser ingrato, porque aqui que é o lance, ó. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. Um salário mínimo é precioso, é uma coisa preciosa. Se a gente tem gratidão, se a gente fala assim, tudo bem, eu vou aproveitar esse salário, com esse salário eu vou separar alguma coisinha, eu vou fazer alguma coisa, um curso, alguma coisa, eu vou e vou em frente, sem desmerecer o que a gente recebe. Às vezes a pessoa, às vezes dá uma palavra para a gente, né? A gente quer conversar uma hora com a pessoa, mas a pessoa dá uma palavra. Essa palavra, às vezes a gente fala assim, puxa, essa palavra, eu queria conversar mais. Não, a pessoa passou a palavra que era mais importante para a gente, Nando, né? Um copo d'água, por exemplo, né? Frio, na hora que você está com sede, você não precisa de um balde, né? Era aquilo que é necessário. Então vamos ter gratidão pelas coisas. As coisas, mesmo que aparentemente sejam migalhas, são coisas preciosas, né? É isso aí. E Jesus vai distribuir, mas olha só o que ele fala, ó, se assentem, façam ordem. O que que é ordem? Ordem aonde, Nando? Ordem no nosso pensamento, ordem no nosso coração. Olha lá. Que se faça harmonia, calma, harmonia, né? Para quê? Para a gente pensar, para a gente receber alguma informação. Eu lembro daquela passagem quando Jesus foi crucificado. A primeira vez que ele apareceu para os apóstolos estavam que nem barata tonta, eles estavam perdidos, porque o mestre havia morrido, havia sido crucificado. E Jesus chega e fala assim: a paz esteja convosco, ou seja, calma, calma, né? Dá uma parada, reflete, vai ler um livro, respira fundo, vai vir uma orientação para você, né? Para você ter calma, né? É isso aí, né, Nando? Harmonia, né? E ele fala isso porque nesses momentos difíceis da vida nossa, de todos nós, se a gente conseguir colocar em ordem os nossos pensamentos, né, não tomar nenhuma atitude impensada, usar talvez daquele de desespero para resolver alguma coisa, não vai conseguir. Por isso que ele pede ordem e harmonia, para que assim se faça ou aconteça essa mudança, essa transformação, porque ele transformou ali, ele fez uma transformação ali, multiplicou aqueles pães e peixes. Então, para que isso aconteça, a gente também precisa ter a calma. Por isso aqui o tema tem de calma, né? Na hora que as coisas apertarem, as dificuldades realmente e desafios chegarem,
esse momento a gente tem que lembrar desse exemplo que Jesus deixou, né, para nós, de que realmente tudo vai passar, tudo passa também, né? É, quer falar aí, Toninho? É só uma questão científica, tá bom, Nando? Científica, que é bem legal, né? Assim, Nando, quando você está no trânsito, por exemplo, você fica muito irritado. Vamos supor que alguém te xingou, né? Na hora, você tem aquela reação, embora toda a nossa espiritualidade, né, Nando, você tem vontade de mandar o cara para aquele lugar. Então, o que acontece? O nosso organismo se enche de adrenalina. Se você põe isso para fora, meu amigo, os espíritos, o Emmanuel, tem um caso do Chico Xavier, né, que o Chico vinha caminhando, né, e um espírito materializou a perna e pôs a perna para o Chico cair. O Chico caiu. Na hora que o Chico caiu, ele ficou nervoso, que o Chico é um ser humano, né? Ele ia xingar o espírito. O Emmanuel falou assim: calma, não faz isso. Porque se você fizer isso, ele vai usar a sua energia contra você. É que nem um golpe de judô, né, Nando? Que na luta o cara usa o desequilíbrio, a força do outro, né, para ganhar a luta. Então, assim, calma. Você imagina a gente no trânsito, Nelson, se você começar a xingar todo mundo. Primeiramente, você está se envenenando, porque você está se enchendo de adrenalina. Você não vai achar solução para isso, porque você vai xingar um, vai passar outro, você vai xingar o outro também, vai xingar o outro. O que acontece cientificamente? A Joana de Anjos diz o seguinte: é normal a gente ficar com raiva até 15 minutos. Porque o que acontece cientificamente? Você se enche de adrenalina. Se você mantiver a calma, você vai acalmando, vai vir uma substância chamada cortisol, que vai te acalmar. Depois a noradrenalina, que vai te manter tranquilo. Se você colocar isso para fora, os espíritos em volta vão te usar para você ficar cada vez mais irritado. Porque o universo é uma caixa de ressonância. Eu xingo, bate em algum lugar e volta para mim. Agora, se eu mantenho a calma, eu vou mantendo a calma no ambiente. Ó. No ambiente e dentro de mim. É biológico, é químico, Nando. Né? Então, quando você está em casa, vai brigar com a sogra, por exemplo, ou com a mulher, ou essas pessoas que você nunca discute, né, Nando? Com a cunhada. Calma. Tem de calma, porque assim, olha, Nando, não é só para essas coisas. Tem de calma. Dá uma respirada, puxa fundo, que quando você tiver que falar, você vai falar com mais propriedade, sem exagerar, sem magoar, sem machucar, sem aspereza, sem acidez. Então, calma, se assenta e deixa para falar depois. Né, Nando? Porque esse exemplo é para tudo, né, Nando? Com certeza, né? É verdade. E aqui então ele fala aqui, ó, a grandeza da lição é profunda, o Emmanuel fala, né? Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Eles estavam precisando, eles estavam, apesar de Jesus provavelmente já ter feito a sua eh, a preleção lá, vamos dizer assim, já tinha passado o momento em que ele faz lá tipo o Sermão das Montanhas, o Sermão da Montanha, aquelas palavras lindas, acabou aquele momento, todos já começaram a se sentir, né, como diz aqui, ó, esfomeados e de paz, né? Porque quando a gente está com fome, a gente não tem paz. A paz vai embora. Então, eu achei também interessante a gente olhar para isso aí, né, Toninho, sobre essa questão que ele já tinha proferido ali as suas palavras de bênção, né? Sim, Nando. E essa, de novo, estavam esfomeados de paz. Lembra que eu falei? Quando ele encontra com os discípulos, assim, a paz esteja convosco, né? E eles reclamam a assistência do Cristo. É interessante, né, Nando? Porque, assim, o Emmanuel vai descrever um pouquinho isso, né? A gente quer sempre que Jesus faça as coisas, mas Jesus, a primeira coisa que ele fala é: calma, se sente. Homens de pouca fé. Ele fala assim: homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé, né? E essa paz, Nando, eu acho que vem, assim, dessa confiança em Deus, né? Deus dará? Sim, Deus dará. Mas Deus está fora de mim? Não, está dentro de mim também.
Esse Deus que vai dar é o Deus de fora, de ajuda, que é o universo, né? Mas é o Deus que está aqui dentro de mim também, através do meu pensamento, das minhas emoções, da minha atitude, né, Nando? Então, calma, tenha essa paz, né? Você falou bem, Nando, estavam esfomeados de paz, né? Olha só, você falou bem, Nando, olha, quando a gente está com fome, a gente não tem paz, mas a primeira coisa, calma. Já percebeu que quando você começa a pensar numa coisa, aquilo parece que aumenta? Se eu tiver com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, isso vai aumentando. Então, se você tiver com uma dor no dedão, aí eu estou com dor no dedão, estou com dor no dedão. Se você se distrair um pouquinho, daqui a pouco você, nossa, parece que aliviou. Ah, já passou o tempo, já está na hora do almoço. Né? É calma, né? É não ficar com um processo obsessivo. Eu preciso comer agora, preciso comer agora. Não, calma, vai, né? Vai chegar. Eu preciso disso agora. Não, calma, tem o seu tempo. Vai trabalhando, né, Nando? É tudo assim, né? Verdade, né, Toninho? A gente acentua aquela situação difícil, a gente vai dando ênfase para ela e ela vai pesando mais do que ela realmente merece ter, né? O peso que a gente coloca muitas vezes em várias situações. E aí a gente desequilibra, e desequilibrando a gente, né? Porque ele já fala ali, ó, harmonia, harmonia, calma, harmonia, né? Se equilibra aí, né? Procure pensar um pouco mais, avaliar um pouco mais, né? Respirar, respira, porque senão a gente vai tomar atitudes, né, que não deveríamos, né? E vai complicar mais aquela situação que já está difícil, mas pode complicar mais ainda pelo fato de que a gente não está em paz, né? Por isso que ele pede a paz. Por isso que ele pede para aquelas pessoas que fiquem em paz. Por quê? Né? Ele diz isso aos seguidores dele. Peçam paz e harmonia. Peçam paz e harmonia. Para que aquilo não cresça mais. Né? Ele diz assim, né? Não conseguem, todavia, estabelecer a Não, ordem. não, não, tem uma coisinha antes. Falam nele, né? Os homens falam nele, falam nele. Falam nele, Desculpe. isso, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Então, Jesus pede ali que haja uma organização naquele momento. A gente precisa se organizar. Até para a gente receber alguma coisa, se a gente deseja realmente ela, e numa situação comum ali de coletividade, né? Ali tinha um coletivo. As pessoas precisam ajudar para que funcione essa bênção. Ele iria distribuir, vamos supor que já estava lá multiplicado nos cestos os pães e os peixes. Se ele deixasse as pessoas não tivessem paz e harmonia, o que aconteceria? Iriam avançar naqueles cestos. Então, paz, harmonia, para que ali tinha um coletivo e precisava que aquilo fosse distribuído de forma, não equilibrada, né, Toninho? Exatamente. Você imagina o tumulto, Nando. Porque assim, ó, o que acontece na nossa sociedade é exatamente isso. Agora é minha vez. Agora, não, agora é minha vez. Sabe, em vez de fazer a fila, o pessoal vai naquele bloco. Aí ninguém passa na porta. Por isso tem que ter organização também. Agora, o que é se preparar, né, Nando? Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Ó, como é que eu vou receber esses? Ó, vamos pegar um exemplo prático, bem natural. Ó. Vamos supor que eu vou tomar uma sopa. Em vez de estar de colher, eu estou de garfo. Um exemplo prático, Nando, né? Eu lembro que quando eu era garoto, às vezes ficava um tempo sem água, né? E chovia. A minha mãe e meu pai, sabe o que eles faziam? Eles colocavam um monte de balde e bacia lá no quintal para pegar água. Aí a gente usava essa água, às vezes, ali para tomar banho. Eu era garoto, eu tomava banho no tanque, que para mim, criança é tudo divertido, né, Nando? Olha só, criança é tudo divertido. Né? Olha, essa migalha é o tanque, para mim estava bom, né? Mas olha só, o exemplo do garfo para sopa. Cara, é a mesma coisa. Às vezes a gente está de garfo para sopa.
né? Tem 100 vezes de colher. Precisamos preparar o alimento certinho, os recursos para receber o que nós vamos receber. E quando a gente fala de respiração, não é muito importante. Eu tenho feito um exercício, eu falo para as pessoas fazerem também, que é respirar profundamente, imaginar esse ar indo lá para o cérebro, oxigenando o nosso cérebro, porque os pensamentos ficam muito tumultuados. Quando você oxigena, você manda sangue, mais sangue e oxigênio para o cérebro, você começa a pensar melhor, você se acalma. E quando você coloca para fora o desequilíbrio. Ó. Eu puxo assim, ó, puxo. Imagina o Cristo entrando pelas minhas narinas. Aí ele vai lá, que ajuda com o oxigênio, dá uma equilibrada na minha mente e eu coloco para fora o desequilíbrio. Vou mentalizando isso. No campo sutil, isso é possível. No campo sutil, tudo é possível, né, Nando? Então, respirar. A palavra mágica também é uma dessas. Respira. Sabe aquela que respirar fundo? Já dá uma relaxada, né? Interessante, né, Toninho, que dessa forma aí a gente vai produzir um aproveitamento muito melhor daquilo que vamos receber, dos recursos que vamos receber. Então, quando ele fala para aquela multidão para se acalmar e para se harmonizar e ficar em paz, porque se aquele alimento que chegasse para aquelas pessoas, como estavam com fome, eles fossem se alimentar atabalhadamente, né, sem sentir o sabor daquele alimento, aquele alimento não iria trazer o benefício que deveria, né? As pessoas iam ficar mais, a questão ali ficaria mais exacerbada, né? E às vezes em outras situações acontece também isso. Então a gente precisa estar é que nem como a gente vai lá no centro espírita e aí vamos tomar um passe. Se a gente não procurar se harmonizar naquele instante para receber aquele passe, aquela energia, ela não vai trazer um benefício para nós. Então a gente precisa estar preparado até para a gente receber a bênção que vem, né? Através de Jesus aí, no caso dessa situação e de outras, né, Toninho? Sim, se a gente pegar um exemplo prático, Nando, esse exemplo do passe mesmo, né? Eu lembro alguns trabalhos espirituais que as pessoas faziam a fila e ficavam chateadas de ter a fila. Eu lembro no centro espírita isso. Só por que a gente já não pode ir entrando? Ah, porque tem uma organização. Tem uma organização, né, para a gente fazer. E tem que ter a fila, ué, para as pessoas entrarem. A gente vai separando as pessoas que têm deficiência física, né? Vai selecionar essas pessoas para passar um pouquinho na frente, né? Assim mesmo, né? Não tem que ter essa organização, né? Agora, na nossa sociedade, Nando, olha, a gente vai tomar um ônibus. Tem fila para ônibus? Tem fila para ônibus. No banco tem fila? Tem fila para coisa, né? Na nossa sociedade tem uma coisa que é meio triste, né? Que é assim, às vezes as pessoas têm 1.000 pães e o outro não tem um pão, né? E ele não sabe fazer esse milagre não é nem da multiplicação, mas da distribuição, Nando, do compartilhamento. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, é mais ou menos os dados assim, né? 2% da população do Brasil, por volta de 3%, detém quase 80% do capital. Quase 80% do capital. Então, a gente sabe que a gente podia fazer o milagre do compartilhamento, né, Nando? Ajudar um pouquinho tanta gente que está passando necessidade. Nós estamos vendo agora os Yanomamis lá, né? Tanta gente passando necessidade devido a ações, falta de ações governamentais, mas acho que de alguma maneira todos nós podemos ajudar. Tem o projeto de solidariedade do Betinho, né, que era o irmão do Enfio, né, que o pessoal está fazendo também, né? Vamos ajudar. E não precisa ser só os Yanomamis, tem muita gente por aí precisando de pães e peixes e palavras e abraços e carinhos, né, Nando? Quanta carência, né, que que temos aí e que precisamos rogar a Jesus para multiplicar realmente mesmo os parcos recursos que nós trazemos em nós, né, pedir para Jesus multiplicar. Mas falando em multiplicação, falando em Jesus, falando em pedir a Ele, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sempre pede para que você aí possa separar reservar aí um recipiente com água, e no momento em que você estiver ouvindo e assistindo este programa,
os benfeitores irão trabalhar, levar esses recursos para você aí, né? Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações. E agora vamos seguir as palavras, né, do nosso querido Toninho. Ele vai, né, colocar a harmonização da melodia no violão e as suas palavras, né, nós vamos seguir com um pensamento nesse momento de oração, de prece e de vibrações. Vamos lá, então, Toninho. Vamos respirando profundamente, sentindo os eflúvios da natureza, penetrando em nossas narinas. O ar que vai entrando, vai se espalhando pelo nosso corpo, vai chegando ao nosso cérebro, aos nossos pulmões, e vai aliviando as tensões do corpo, as tensões da alma. Respirando profundamente, sentindo a vida que vem através do ar. Estamos no templo de Deus, no templo da natureza, no templo das árvores, dos rios, dos animais, do ar, de todos os nossos irmãos, dos reinos mineral, vegetal, animal, bovinal e angelical. Deus nos envolve em tudo. Deus está dentro de nós. Vamos nos assentar, trazer paz, trazer calma. Os nossos desafios vão ser aliviados. Nossas dificuldades vão tomar outro rumo. Nossa dor vai despertar novos sentimentos em nós. Sentimentos de coragem, de determinação, de perseverança, de esperança. Jesus não abandona ninguém. Assim como não mandou a multidão faminta para casa, também não os abandona jamais. Por isso, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, aqueles que estão com os corações doídos porque alguém muito querido partiu, calma. Estamos no templo de Deus. Nós somos o próprio templo de Deus. Nossos corações guardam Deus. Calma. Deus é por nós. Sejamos por nós também, seguindo juntos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, muito bem, que bom a gente poder ouvir aí o Toninho, né, seguir as suas palavras e fazer essa conexão, né, com a espiritualidade. Mas antes de a gente prosseguir, a gente queria dar um recadinho para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira, uma forma de você poder colaborar, ajudar a chegar a mensagem que a Rádio Boa Nova transmite, a TV Mundo Maior também, para outros corações, né, que estão lá muitas vezes em algum lugar que não tem um centro espírita, que não tem uma programação 24 horas como essa do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, se a sua doação, a sua colaboração vai ser importantíssima. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Temos também, né, os canais de comunicação através de telefones, o 0800 12 018 38, que é gratuito para todo o Brasil, a ligação. Temos o fixo em São Paulo, região de São Paulo, 11 2458
3214 e a ligação internacional pelo WhatsApp. Anote aí, olha, e salve aí no seu smartphone, é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa modalidade de você enviar recursos do seu banco para a FEAL, por exemplo. Então anote aí, vou repetir, é o 11 97261 0272. Esperamos você aí fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e para ajudar alguém que você nem sabe quem é quando essa pessoa receber a bênção das mensagens dessa programação maravilhosa. Muito bem, Toninho. Você quer dizer alguma coisa antes de eu ler mais um trechinho aqui que falta? Não, Nando, vamos lendo aí, acho que está no... Misturam Jesus, né? Porque não conseguem colocar Isso, ordem. Aí vai falar dessa mistura, né, Nando? Das exato. nossas intenções, vamos lá. Então vamos lá. Misturam, né, Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades. Essa palavra ansiedade, esse sentimento, ansiedade, muito se fala, né? Suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos, né? Naturalmente, né? Aí ele encerra com este parágrafo. Naturalmente se desesperam cada vez mais, desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se façam a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio, né, Toninho? Nando, isso é muito, olha, as palavras estão dizendo para a gente, né? Se a gente não ler entre linhas, se a gente não colocar em prática isso, é jogar isso fora, é jogar alimento fora, porque isso é um alimento para a gente, olha. Hoje eu estava meio irritado com uma série de coisas, que todo mundo tem os seus desafios, né? Nando? Aí eu lembrei da lição, falei, vou passar um pouquinho, nós vamos falar sobre essa lição. Lembrei, respirei, me acalmei, sentei, sabe? Pedi a Deus, falei assim, olha, Senhor, eu estou meio desequilibrado, né? Hoje eu estou meio irritado, né? Ai, eu vou ponderar, eu vou me acalmar. Aí fui acalmando, não foi acalmando, né? Eu falei assim, o que eu não resolver hoje, eu resolvo amanhã. Porque olha só, aqui fala assim, a gente fica desorientado. A gente tem que orientar, ó, o que dá para fazer hoje? É isso. Dá para fazer aquilo hoje? Não, deixa para amanhã. Jesus falou, cada dia basta o seu trabalho. Por que que a gente fica assim, né? É a mesma coisa, Nando. Eu falei exemplo de tomar água, eu estou com sede. Eu vou tomar um copo d'água. Dá para tomar um balde d'água? Um balde d'água? Eu não vou tomar um balde d'água, Nando. Aí a desorientação faz isso, faz com que a gente queira tomar o balde d'água. Não vai tomar, vai cair pelas beiradas, a gente vai se molhar e não vai dar conta. É calma. Vamos orientar nosso pensamento, vamos orientar nosso pensamento, né? Calma, né? Tem um ditado que eu sempre falo o seguinte, ó, não se faz cirurgia com febre. Se você tiver com febre, Nando, o cirurgião não faz assim. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um remédio para baixar a temperatura, para depois fazer. É a mesma coisa, baixa a temperatura, calma, vai vir a solução. Você não vai resolver tudo no mesmo dia. A gente não vai resolver tudo no mesmo dia, né? Hoje é a parte de hoje, amanhã mais um pouquinho, e vamos devagarzinho e vamos seguindo. Importante, eu sempre falo assim, é importante ser uma tartaruga eficiente. É melhor ser uma tartaruga eficiente do que um coelho veloz preguiçoso, né, Nando? Né? E pensar também, né, Toninho, o quanto a gente gera de ansiedade, né? Quanto a gente quer que controlar até o futuro, né? Vou fazer, vamos fazer, vou querer, eu quero, Não, não adianta. É isso que o Toninho está falando. A gente tem que fazer as coisas de acordo com as possibilidades, sem querer antecipar alguma coisa quando a gente não tem nem a condição de fazer, né? Que nem você disse aí, né, Toninho? Estava nervoso. Então, imagina a gente tomar uma decisão assim, a gente querer resolver uma situação assim. E se a gente para pensar, que nem o Toninho fez, e parou para pensar, parou para restabelecer aquilo que Jesus aqui, né, pede, a harmonia, a harmonização, a paz, acalmar. E aí a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio para quê? Para poder como também o Toninho disse, aproveitar os recursos que a gente está recebendo.
certo? Porque você pega o copo de água, você consegue beber. O balde você vai desperdiçar e vai tomar muito mais e aquilo não vai fazer bem. Quer dizer, a gente está jogando recurso fora. É que nem aquele que tem os 1.000 pães e não sabe como distribuir, né? Fica toda aquela quantidade de recurso lá e não sabe distribuir, né? Então, às vezes, é preciso vir o exemplo de Jesus, que com migalhas transforma, né, em cestos de alimento para aqueles que estavam famintos, né, Toninho? Então, Nando, e aí me veio uma palavra, que é uma palavra meio forte, meio pesada, mas é a palavra dívida. Vamos supor que eu tenho condição de comprar um pão para mim. Puxa vida, eu posso falar assim, um pão é muito pouco, é uma migalha, mas esse pãozinho vai me alimentar. Se eu não tenho dinheiro para comprar cinco, eu comprar cinco, eu vou ficar com dívidas. Concorda? Vou ficar com dívida. Eu vou fazer uma dívida. Ou seja, se eu quero antecipar algumas coisas, muitas eu pego e fico com dívidas. Quem tem 1.000 pães e não consegue distribuir esses pães, vai ficar com dívidas também, Nando. Vai ficar com dívidas. Quem tem conhecimento e usa esse conhecimento só para ganhar dinheiro, não contribui com a sociedade, vai ficar com dívidas, Nando. Por quê? Essa dívida é uma dívida que não é com Deus, é com a nossa consciência. Eu podia ter feito mais e não fiz, né, Nando? É toda essa questão. E claro que você pode ter feito isso no passado, mas não precisa carregar essa culpa. Faz diferente daqui para frente. Assim, nossa, eu podia ter feito tanta coisa na minha vida, podia ter feito trabalho espiritual, podia ter cuidado melhor do meu pai. Não, você fez o que você sabia. Você não fez? Vai daqui para frente. Daqui para frente, muda. Faz esse milagre de compartilhar não só os pães e os peixes, mas o seu tempo, as suas palavras, o seu carinho, a sua bondade, né? Eu sempre lembro do Chico, o Chico Xavier falava assim: a maior mediunidade que pode existir é a bondade. Bondade. É a bondade que a maior mediunidade. Então, compartilhe a sua bondade. Você vai melhorando. Quanto mais você melhora para servir o outro, mais você melhora. Esses dias eu escrevi um negócio bem legal, porque toda vez que eu lembro do meu filho, do Pedro, né, que partiu há 6 anos atrás, eu lembro daquela saudade, dá uma dorzinha, né? Embora eu encontre com ele muitas vezes, eu falo assim, ó, toda vez que eu encontro meu filho, me dá vontade de ser melhor. Sabe por que dá vontade de ser melhor? Porque se eu melhorar, eu lido melhor com essa dor. E eu melhor, fica mais fácil de eu encontrar o meu amor. Eu sei disso. Eu estabilizado, eu consigo encontrar o meu filho. Você sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar os entes queridos que partiram, por quê? Porque a pessoa está tão mal que o espírito não pode chegar perto dele, porque senão eu, por exemplo, desequilibrado, desequilibraria a pessoa. Eu lembro que eu encontrei muito rápido com meu filho, por quê? Porque eu estava de alguma maneira doído, dolorido, mas estava equilibrado. Eu sabia que a vida prossegue. Tava equilibrado, né? Tava mantendo aquele estado, pensando com a alma, né? Então foi mais fácil encontrar com ele. Senão, eu ia deixar ele em desequilíbrio, né? Então, olha, receber as coisas assim, ó. Calma, né? Vamos seguindo. É isso aí. Tudo tem o time certo, né? O tempo certo, né? Como agora a gente também está, né, nos minutos finais do programa, então a gente tem o time certo para pensar em usar o tempo que nos cabe e que nos foi concedido no presente, deixar o time lá, o tempo que passou, que não adianta, que a gente não vai restabelecer esse tempo, e o futuro a gente não tem domínio ainda desse time do futuro. O time é o do presente, esse presente que a gente precisa, né, Toninho? Tá com esse tempo aí em dia no relógio, né? Então, falando em relógio, a gente tá chegando no final aí, viu, Toninho? Então vamos encerrar com aquele bom dia, boa tarde, boa noite, Nando. Gratidão, Nando. Um beijo para você e para todo mundo, né, Nando? Vamos lá? Então, eu quero agradecer então também a todos e a todas, esperando você no próximo programa Alvorada. Já vamos nos despedindo, porque o Toninho vai, né, tocar aquela música alegre, como começou alegre, termina alegre também o Alvorada. Vamos lá, Toninho, então. Vamos lá, Nando. Seja de dia, à tarde ou à noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Eu vou com calma, sim, Senhor, seguindo Jesus por onde for. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.